Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Live, que na tarde de hoje recebe a querida professora Rosalina Freitas. Rosalina é doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Direito pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, professora em cursos de graduação e pós-graduação, coordenadora do grupo de pesquisa Transparência Algorítmica da Liga Pernambucana de Direito Digital e vai hoje nos brindar com considerações acerca da inteligência artificial. Tenho certeza que vamos aprender muito. Rosalina é uma das referências nacionais no assunto e como ela já está aqui na sala e cada minuto com a professora é de extrema valia, é precioso, eu já vou convidá-la para o nosso bate-papo, tá bom? Lembro ainda que ao final aqui da transmissão, você já pode clicar no link que aparece na bio do meu Instagram e ser direcionado ao blog da professora Rosalina. Ele já está disponível, certo? Uma fonte de pesquisa aí importante para quem for navegar por essas águas digitais aí. Vamos lá. Vou receber com muito carinho a convidada de hoje. Olá, minha querida, tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bom, querido? Como estás? Tudo bem, graças a Me, Deus. Que me uma, ouve uma... bem? Ouço Me vê bem, bem? Maravilha. perfeitamente. Uma alegria, uma honra lhe receber aqui nesse projeto que você já acompanha, sabe bem, só se realiza mesmo pela generosidade dos amigos. Eu fico muito feliz de recebê-lo para tratar desse tema da inteligência artificial aplicada à ideia de acesso à justiça. Você é uma professora muito querida, Rosalina, e é uma das amizades, eu diria, reconhecidas nesse ambiente virtual. Tenho certeza que com o fim do Verdade, isolamento, meu nossa amigo. amizade sai fortalecida, né, dessa experiência, Sim, não sim, é? verdade. Exatamente. Sem dúvida, a gente que teve dia desses em alguns eventos juntos, né, Marcelo? Então, É verdade, online é também. verdade. Online. Espero em tempo breve lhe dar um abraço presencialmente, meu amigo. Será um prazer. Eu dizia aqui que você é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, é especialista pela Escola Superior da Magistratura, né? Aí em Pernambuco Sim. também. Tem um grupo de pesquisa, Transparência Algorítmica, professora de graduação, pós-graduação, é uma referência na área, uma querida professora. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, e você seguramente já sabe disso, mas como nós sempre temos, e que bom que temos, novos alunos, novos seguidores a cada episódio, eu preciso dizer, no início de cada transmissão, ao abrir a transmissão, que a live é conduzida no formato de entrevista para ele franquear a palavra por mais tempo, né? Você é a grande estrela da live, eu faço algumas provocações para conduzir apenas a exposição, mas o espaço é todo seu. Lembro também ao pessoal que já me encaminhou aqui direto, que não se preocupe, porque a live, ao final, será disponibilizada aqui no IGTV e logo mais ela sobe para o meu canal do YouTube, para vocês depois consultarem na íntegra as lições de hoje. Vou lhe entregando aqui já 2 minutos para as considerações iniciais e a gente segue já para a primeira provocação. Marcelo, eu primeiro queria só dar uma boa tarde calorosa aí. Já vi muita gente bacana, muita gente conhecida aqui entrando, professores, alunos. Queria saudar os seus seguidores e dizer que fico muito feliz de estar aqui e estar participando dessa quinta temporada, né, Marcelo? Quinta temporada É de verdade. live, do seu projeto Lives, que vem com uma pegada que, para mim, é uma alegria falar sobre isso. Vem aí logo em seguida a professora Juliana Goulart e professora Flávia Rio, que está, inclusive, aqui conosco online, e que uma vai falar sobre a questão das soluções consensuais e Flávia vai trabalhar a questão da Exato. desjudicialização da execução. E a proposta é que a gente venha falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Então, essas três questões, se a gente bem parar para pensar, todas as três questões aparecem numa perspectiva de respostas a
esse problema que a gente está vendo no sistema de justiça como um todo. Então, Exato. eu sou uma grande curiosa e entusiasta desse tema. Eu acho que a gente precisa, Marcelo, conversar sobre isso. Na minha tese de doutoramento, eu trabalhei a questão de uma releitura do princípio da inafastabilidade. Acho que aquele princípio que está lá no artigo 5º, inciso 35, que diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, né? Então, me parece que é chegado o momento da gente fazer a leitura daquele dispositivo de uma forma mais pré-nacional, né? E não orgânica, do ponto de vista do Poder Judiciário, simplesmente. Então, mas muito mais funcional. Perfeito. Então, tá participando dessa quinta temporada de live, tratando desse tema de fundo, para mim é muito bacana. E agora, numa pegada também de tecnologia, né, que me parece uma das saídas possíveis. Temos problemas a resolver, muita coisa a discutir, mas que esse é o ambiente mesmo, na academia e na prática que a gente consegue realmente ir encontrando aí soluções, já me valendo de uma terminologia que retoricamente está mais em gosto, né, Marcelo, do que alternativos, passamos aí para um discurso de adequação, né? Então, é Exato. isso, eu fico muito feliz e estou aqui, meu amigo, disponível para a gente poder ter uma conversa leve, mas sempre voltado nessa ideia mesmo de construir coletivamente o conhecimento de algo que é tão caro para nós, porque somos estudiosos, mas também somos jurisdicionados, né? Então, me Exatamente. parece que é o momento apropriado para a gente conversar sobre isso. Estou aqui à sua disposição e à disposição de todos. Direta e indiretamente, somos todos jurisdicionados e sofremos as consequências por vivermos no Estado democrático de direito, para o bem e para o mal. Minha amiga, então eu lhe faço já as primeiras provocações, sempre lembrando que, porque o nosso público é muito eclético, nós temos aqui, você sabe, alunos de graduação, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, temos pesquisadores, alguns colegas professores, então, muito em função do público ser um público eclético, as primeiras provocações são sempre de ordem mais didática, para que as nossas reflexões alcancem um número maior de pessoas. E aí eu já começo, então, lhe fazendo a seguinte pergunta. Como é que você vê, você tratou da inafastabilidade, né? É um tema já recorrente em suas pesquisas e textos. Como é que você vê, dentro dessa perspectiva de inafastabilidade, talvez de releitura do princípio da inafastabilidade, o papel da inteligência artificial e dos ambientes virtuais? E ele faz essa primeira provocação porque essa também é a ideia da semana, né? Dessa semana aqui de quinta temporada. Dar um passo atrás para a gente ter um debate que nos permita enxergar várias possibilidades adequadas de resolução de conflito. Não somente aquela prestada pelo Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, mas por vias outras, né? Do ambiente virtual, da inteligência artificial, dos meios adequados de resolução de conflito, que vão passar pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem, né? Pela própria autocomposição e mesmo, a gente vai ver ao final dessa semana, pela desjudicialização da execução. Então, a proposta também é essa, da gente dar um passo atrás para ter uma visão um pouquinho mais ampla das possibilidades de exercício da função, né, que não é exclusiva do Poder Judiciário. E aí eu queria saber, nessa perspectiva de inafastabilidade, talvez de releitura do princípio da inafastabilidade, em que medida a inteligência artificial pode colaborar para isso? Mas justamente por saber que temos muitos alunos aqui ainda da graduação, e como você bem disse, meu amigo, o público é bem eclético, eu vou só voltar um pouquinho para lembrar que o princípio da inafastabilidade, ele prevê, está lá na Constituição, que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, tudo pode chegar ao Poder Judiciário. E, naturalmente, isso é algo que a gente
tomando como base o relatório do CNJ de 2019, que é o nosso índice oficial de estatística, né, do Poder Judiciário. Se a gente parar para pensar que a gente tem 78 milhões de demandas judiciais em curso, então tudo chega no Poder Judiciário, é algo que, e se a gente computar a quantidade de juízes, então é algo que de fato a gente precisa rever. Me parece que é chegado o momento de a tecnologia, e a gente precisa também situar que a inteligência artificial, ela, vamos dizer assim, é um passo a mais do que a automação. É algo muito maior. E o prognóstico, o diagnóstico hoje de tecnologia, a gente sabe que hoje quem comanda a Corte Suprema do país é o ministro Dias Toffoli, que tem uma visão muito vanguardista, muito voltada para a tecnologia. Foi ele que lançou aí o plano de transformação digital, foi na gestão dele. Uhum. E vamos receber o ministro Luiz Fux, que já anunciou que é muito simpático também a ideia de tecnologia, inclusive disse que vai pensar em aplicações de inteligência artificial, inclusive para resolver demandas oriundas da pandemia do Covid-19. Então, ele deu uma entrevista, né, que foi veiculada aí no Globo, quem eventualmente quiser um pouquinho pode acessar, e ele disse, aí não adiantou muita coisa, porque eu acho que ele quer também preparar melhor, mas ele já anunciou. E logo depois do ministro Luiz Fux virá o ministro Barroso, que também, me parece, tem outro entusiasta. Um entusiasmo, assim, simpático para a tecnologia. Isso, assim, é o meu olhar, né? Pelo que a gente observa. Então, nos próximos 5 anos, se a gente fizer a contagem, é de escalada tecnológica. Terminando aí o mandato do ministro do ministro Toffoli, vindo Luiz Fux e o ministro Barroso. Então, e somada a uma realidade que já vem acontecendo, que a gente vai já falar, me parece que vai ser possível sim, Marcelo, a gente pensar em incorporar no nosso sistema uma ideia, vamos dizer assim, mais avançada que caminha para um sistema de cortes online, por exemplo. De aproveitar a inteligência artificial para dar um tratamento a esses conflitos, inclusive para que as partes se empoderem e eventualmente resolvam. Agora, me parece que a gente precisa fazer alguma releitura disso. Por exemplo, como é que a gente trabalha a questão da confidencialidade? Porque se eu quero usar dados para prever litígios ou mesmo evitar litígios, eu tenho que aproveitar todo aquele banco de dados que eu tenho para permitir que aquelas ferramentas de inteligência artificial leiam aquilo, compreendam aquilo e possam dar sugestões às pessoas para que elas vejam as potenciais possibilidades de um acordo ou o risco que ela vai ter ou não. Né? Então, eu acho que é preciso realmente a gente evoluir um bocado aí, mas isso não é uma discussão que acontece aqui só no Brasil. A gente tem inúmeros outros países, né, que já estão trabalhando com isso. Temos grandes estudiosos aqui no Brasil também, inclusive com grande referência no âmbito do Poder Judiciário, a professora Isabela Ferrari, que é uma juíza federal que vem estudando, publicou um trabalho recente maravilhoso, chamado Justiça Digital, onde ela traz uma série de experiências de outros países. Mas me parece, meu amigo, que é um caminho sem volta, a gente precisa apenas tratar disso e de fato, rever alguns conceitos que hoje estão, que a gente se apega muito hoje à questão da confidencialidade, à questão dos mecanismos de autocomposição, mas sim, eu mais do que ninguém, Marcelo, e aí eu queria dizer aqui a todos os seguidores, a você, meu amigo, que eu sei que além de ter um cuidado muito grande com as questões dogmáticas, mas é um profundo conhecedor da teoria do direito, da hermenêutica jurídica, dos institutos processuais. Eu não estou fazendo crítica ao Poder Judiciário especificamente, mas não dá para pensar no Poder Judiciário, no momento atual, como ele era traçado, como ele foi traçado com a sistemática de poderes nas suas primeiras aplicações lá atrás.
Então, me parece que, de fato, é preciso a gente rever, né, alguns conceitos e dogmas. Mas, sim, penso que é possível a gente pensar numa realidade de cortes online e usar a inteligência artificial, porque dados a gente tem. Se a gente pensar na quantidade de demandas que tem no Poder Judiciário hoje e que não há ainda um tratamento com relação a esses dados, porque a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda está aí. Então, a informação é para todo mundo. A gente pode usar essa informação para, de repente, pensar em uma plataforma, né, sistemas que as partes vejam os riscos, avaliem. Agora eu vou ter que quebrar alguns dogmas. Então, eu vejo que o diagnóstico de hoje tecnológico nos permite fazer isso, tirar essa conclusão, e o prognóstico do que virá também. Perfeito, Rosalina. Estava aqui aprendendo e anotando a sua explicação. Não, você é muito generoso, professor Marcelo Ribeiro. Eu penso que é um caminho, eu penso, concordo contigo, eu acho que esse é um caminho sem volta. Me parece também muito claro o impacto de todo o emprego dessa tecnologia da inteligência artificial, não só na dinâmica dos tribunais, mas também na dinâmica de resolução de conflitos, o que pode e deve ocorrer dentro e fora do Poder Judiciário. Então, não creio que a inteligência artificial seja assunto exclusivo do Poder Judiciário ou que sua aplicação seja restrita ao julgamento de recursos por tribunais. A inteligência artificial está na nossa vida, está no celular, da hora que a gente acorda, da hora que vai dormir, e ela pode e deve também ser empregada para a resolução de conflitos. Né? Pode e deve ser empregada para nos mostrar meios mais adequados, eficientes de resolução de conflitos. A gente tem plataforma para isso, né? Consumidor.gov, há aplicativos que trabalham com isso. Por que não debater o tema da inteligência artificial, mas aplicado numa perspectiva para além daquela que é empregada no Poder Judiciário? Eu acho que esse debate ele é super importante. E eu também concordo contigo, acho que nessa quadra da história, como eu lhe disse, é um caminho sem volta, e as influências desse ambiente virtual, da inteligência artificial, claro que vão repercutir na teoria geral do direito, na teoria geral do processo. Principalmente porque penso que a tecnologia, nesse ponto, ela promove uma espécie de colonização, sabe? Algumas releituras serão feitas lá na teoria geral do processo, na teoria geral do direito, mas tendo por referência os avanços tecnológicos. E me parece que a tecnologia muitas vezes exerce esse papel de colonizar tudo que está à sua volta, como se as leituras tivessem que ser feitas agora a partir do avanço tecnológico, o que vai me permitir já fazer uma segunda provocação. Também de ordem didática, porque são termos aí empregados com frequência, mas nem todo mundo domina o conceito, né? E a nossa preocupação é principalmente com a informação. O que a gente deve entender, minha amiga, por vieses cognitivos e algoritmos? Porque quem fala de inteligência artificial costuma falar do emprego da inteligência artificial nos tribunais e constantemente evoca lá a filtragem de recursos repetitivos, e aí vem a ideia do algoritmo, como é que se faz isso, termos como esse, vieses cognitivos, são empregados com frequência. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que significa isso, vieses cognitivos e algoritmo. E a partir daí, que você nos apontasse eventuais obstáculos para a gente vencer no exercício do contraditório influência. Essa tua consideração, Marcelo, é muito, muito importante, né, para que a gente possa começar a conversar sobre inteligência artificial, porque tem sido muito festejado. A utilização dessas aplicações, há um certo entusiasmo, e é preciso que a gente... O objetivo do uso dessas ferramentas declaradamente é conter, racionalizar
a quantidade de demandas, mas algoritmos são instruções, é uma receita de bolo. Tem um autor, inclusive, que diz assim, é uma receita de bolo. Se eu colocar isso, vai sair isso. Se eu não colocar isso, vai sair isso. Então, os algoritmos são instruções. E a inteligência artificial, ela roda através dessas instruções. Só que, e aí é importante que todos que estão nos assistindo, quem eventualmente ainda não lida com esse repertório, que é um repertório também que cada vez mais me parece que o profissional do direito ele vai ter que dialogar com isso. A inteligência artificial está muito conectada à ideia também de aprendizagem de máquina. Uma coisa é a gente trabalhar com a realidade de algoritmo, que eu vou chamar aqui de geral, que é quando o programador dá a informação, dá o caminho que o algoritmo vai seguir e dá a saída, que é o output. Então, eu tenho o caminho, o programador, ele sabe exatamente o que entra, o input, o caminho que vai ser desenvolvido ali, naquela receita e a saída. Esse é o algoritmo geral, que a gente chama de algoritmo geral, que o programador, vamos dizer, tem um certo domínio sobre tudo, sobre toda a operação. Mas quando a gente fala, meu amigo Marcelo, de machine learning ou aprendizagem de máquina, o nome já está dizendo, a máquina aprende por ela mesma através da experiência. Então, eu já não posso mais chamar de algoritmo geral, eu prefiro chamar de algoritmo inteligente. O algoritmo ele tem uma certa autonomia em relação, vamos dizer assim, ao próprio programador. Porque o programador ele vai dizer exatamente o que quer sair, mas o algoritmo ele vai encontrar o caminho de acordo com a experiência. E ele parte dos dados. Então, a gente tem uma infinidade de dados. E aí, ele vai ler aqueles dados e aí ele vai dar aquela resposta. Claro que existem variadas técnicas de aprendizagem de máquina. Tem a técnica supervisionada, que tem ali um professor, entre aspas, que vai estar olhando aquela máquina. Tem a aprendizagem de máquina não supervisionada. Tem a aprendizagem de máquina por reforço. Então, existem várias formas da máquina aprender. Não deixa de ser algoritmo, é tudo algoritmo. Uhum. Mas são algoritmos, vamos dizer, que fazem atividades mais complexas. E por isso, o programador, falando de uma forma, tentando ser o mais objetiva possível, o programador ele não tem, vamos dizer assim, um completo domínio sobre o que vai acontecer ali no meio daquelas operações. E aí, Marcelo, a gente chega num problema. Primeiro, como é que estão esses dados? Eles estão tratados? Porque se o algoritmo vai aprender com base em dados, se esses dados não estão tratados, se eles não estão bem tratados, então tem um autor que fala, olha, entra lixo, sai lixo. E aí a gente começa a conversar e encaminha para a pergunta do professor Marcelo, gente, que é exatamente essa questão. Como é que fica essa coisa dos vieses cognitivos? Será que eu posso dizer que um algoritmo decide melhor do que um juiz, por exemplo? Mas eu parto de dados. E esses dados, eles precisam ser tratados, eu preciso ter um banco de dados para que saiam respostas adequadas, corretas, não respostas injustas. Outro problema, o próprio programador, às vezes, como nós, humanos, ele programa. Então, ele tem o olhar dele. Ele tem o enviesamento dele, próprio dele. Então, ele coloca ali naquela programação,
o seu olhar, que é, de algum modo, enviesado, vamos dizer assim. E, além disso, a gente tem a situação também, Marcelo, da reprodução de padrões discriminatórios. Então, e aí eu tenho 3 casos para dividir aqui, compartilhar com as pessoas que estão aqui conosco. Tá vendo, Tem 3. Rosane? A gente precisa de um nome para isso. Seguidores, telespectadores. Verdade, meu amigo. São os novos tempos e a gente vai criando aí as categorias. É verdade. E aí, Marcelo, como eu estava a dizer aqui, tem uma situação muito curiosa que eu gosto sempre de contar, que foi eu posso até depois disponibilizar lá no blog, para que quem quiser interesse possa conferir. Foi uma professora, uma pesquisadora, Joy Bulamini. Ela, no período da graduação dela, ela fazia ela é da área de tecnologia, ela fazia um estudo sobre robô social. Ela queria montar lá um projeto e fazia esse robô social. E em algum momento do projeto, ele precisava fazer o reconhecimento facial. E aí, todas as pessoas que estavam com a Joy conseguiam ter suas faces lidas por aquela inteligência artificial. Mas quando chegava na vez dela, ele não conseguia ler. E aí ela foi lá, entendeu o que era aquilo e viu que aquele banco de dados não estava tratado para reconhecer pessoas de pele negra. Então, para ela conseguir chegar onde ela queria, ela precisou pôr uma máscara branca. E aí, essa é a preocupação. A gente não está falando ainda de realidade dentro do Poder Judiciário, mas vejam, a gente já está usando inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. E anos depois, Joy fez o mestrado, fez o doutorado e foi fazer um PhD. E foi para um evento, Marcelo. E você sabe, meu amigo, que esse caminho acadêmico é longo. E quando ela estava lá não é? E aí, quando ela estava lá no PhD já, ela foi para uma feira em Hong Kong e tinha um momento da feira que para entrar lá nos locais tinha que fazer o reconhecimento facial. E ela, novamente, não conseguiu ter a sua face reconhecida. E aí depois ela foi descobrir que aquele mesmo banco de dados não era plural. Não tinha todos aqueles elementos para que pudesse reconhecer pessoas, né, de pele negra. Então, transportando isso para uma realidade do Poder Judiciário, isso é preocupante. Porque, Marcelo, a gente não está falando de inteligência artificial somente. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele tem uma inteligência artificial que foi implantada recentemente para reconhecimento facial das pessoas que entram no tribunal. É chamado de AMO. Esse AMO é um robozinho que está lá para as pessoas que vão ter acesso às dependências do fórum. Mas a gente não está falando só disso. A gente está falando de inteligência artificial que reverbera na própria decisão judicial. Então, é algo, me parece, um passo ainda além, porque a gente está falando de processo, que já é uma ferramenta de garantia. Então, como é que eu posso trabalhar numa perspectiva de devido processo legal, que eu tenho um contraditório, como influência, eu quero participar daquela decisão, eu quero influenciar. Como é que eu posso falar de fundamentação das decisões se eu estou diante de algoritmos inteligentes que nem às vezes o programador ele consegue entender toda aquela metodologia, vamos dizer assim, interna desse algoritmo, porque ele aprende com a experiência. Então, é algo que a gente precisa entender. Há perigos, sim, não evidentes, numa possível tomada de decisão por máquina. Hoje, no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, meu amigo, não há nenhuma inteligência artificial, nenhuma aplicação de inteligência artificial que tome a decisão. Não há.
Alguns países, sim. Estônia, por exemplo, que é um berço lá de referência de inteligência artificial, tem tribunal que até 6 mil euros quem toma é um juiz robô. Mas no Brasil, não. Agora, a gente aqui já tem, sim, aplicações que recomendam, sugerem. A decisão será sempre do órgão judicial, do juiz, do ministro, mas me parece algo que é preciso a gente também sair um pouco dessa zona de dizer estou entusiasmada com isso, mas também olhar de uma forma crítica, porque não se pode, de maneira alguma, dizer que uma decisão tomada por uma máquina é melhor do que uma decisão tomada por um humano, porque não, eles têm vieses. Exatamente. Então, não me parece adequado a gente pensar assim e simplesmente olhar numa situação do resultado, porque vai diminuir a quantidade de feitos. Não é por aí. E, Marcelo, só antes de te encaminhar, meu amigo, queria só fechar, porque me parece oportuno. Claro. Nós não temos hoje, nenhum de nós, da academia, me parece, que temos informações transparentes dessa quantidade de sistemas que está aí sendo utilizada. Exatamente. Semana passada, eu li um artigo que foi publicado numa coluna muito, muito bem recomendada, que dizia que foi feito um estudo pela FGV que tinham 72 aplicações de inteligência artificial aqui no Brasil rodando. 72. Então, esse foi o número. Eu não tive acesso, meu amigo, a esse relatório. Quero, inclusive, dizer aqui para todo mundo. Não tive acesso, mas foi um estudo que foi levado a efeito pela FGV. E a notícia que saiu era que tinha esse quantitativo. Então, por outro lado, eu tive acesso, sim, a um outro relatório que foi entregue agora em julho de 2020. Então, estamos no mês de julho, semana passada foi entregue isso, por um grupo de pesquisadores da Universidade da Colômbia, que fez um estudo em parceria com um instituto do Rio de Janeiro, chamado ITS Rio. Flavinha deve estar aí, e ela pode já está aqui, dizer... já estava comentando até, o juiz robô. Eu vi, tá aí, onipresente, Flavinha. Queridíssima. Vai estar com a gente aqui essa semana. Sim, estarei também. Vale muito a pena a gente ouvir a professora Flávia sempre. É uma referência. Mas, enfim, esse outro relatório, Marcelo, que foi desses 6 estudantes de mestrado em parceria com a ITS Rio, que é esse instituto, que foi o maior estudo que tem hoje de inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário. Esse relatório é um relatório circunstanciado, bem bacana, eu recomendo, inclusive, vivamente, está para domínio público. E nesse relatório, que foi, inclusive, encomendado pelo CNJ, o próprio CNJ não tem ciência de todas as aplicações que estão sendo usadas no Brasil, nos tribunais brasileiros. O CNJ... Quem é o capitão da nau? Pois é. Então, se o CNJ, que é lá, um órgão que centraliza tudo, não tem, imagine nós, mortais jurisdicionados, né? Então, é algo que a gente precisa realmente pensar e, de fato, conhecer e ter um pouco mais de clareza com relação a essa questão da transparência, porque, mais do que nunca, a coisa está rodando, está sendo usada e a gente ainda não sabe muito do que está acontecendo. Isso vai nos colocar sempre um dilema da segurança, né? Para que você tenha, de um lado, preservado a segurança das instituições e, de outro, o acesso à informação para assegurar um contraditório material e efetivo, principalmente para a influência. Sem um mínimo de informações acerca dos critérios utilizados para a formação do algoritmo, você não sabe quais informações são relevantes, quais não são,
você não sabe se informações que são importantes para identificar a identidade da demanda ficaram de fora, e sem esse conjunto, recorrer ou questionar o resultado, a justiça e a legitimidade da decisão é algo muito complicado, na minha opinião. Então, a gente realmente tem um equilíbrio sensível aí. De um lado, você precisa preservar a segurança das instituições, mas de outro, você deve ter um mínimo de informação para viabilizar o contraditório, né? Para que a parte possa, inclusive, questionar o resultado, apontar que alguns fatores importantes foram desconsiderados na entrega da decisão, ainda que seja ela uma decisão referendada pelo Poder Judiciário, acatando recomendação da inteligência artificial. Mas essa recomendação vem sempre de algum lugar e pressupõe alguns pontos que foram considerados e outros tantos que ficaram de fora. E se a gente der um passo mais para trás, ainda vai discutir, né? Na primeira construção, para não esquecer do que você já mostrou aqui do machine learning, dando um passo para trás, na primeira construção, quem preparou esse algoritmo pode ter reproduzido posturas racistas, preconceituosas, né? E isso pode ter um efeito cascata. Eu tenho essa preocupação também, né? Porque você pode ter padrões discriminatórios na construção do algoritmo, e esses padrões podem ser discriminatórios por diversas razões. Uma delas é desconsiderar fenótipos, e isso pode ter um efeito em cascata, prejudicando o machine learning, a recomendação e a própria entrega da decisão, ainda que hoje ela seja uma decisão que apenas referende uma recomendação do sistema artificial. Então, eu acho que esse debate a gente precisa de fato travar, e você é uma das referências nessa área. Já estou feliz demais pensar, aqui, né? porque tem tanta gente, tem tanta gente mandando um alô que está subindo as mensagens aqui, e durante a live eu tive que parar um pouquinho os comentários para a conexão ficar estável. Tem muitos alunos aqui, seus e meus, que estão acompanhando a live. Estou vendo aqui o professor Luiz Vale também, que é um gigante da área, que está aqui nos prestigiando. É verdade, um abraço, Entrou professor. aqui. Você, Mas, queridíssimo, Marcelo, conhecidíssimo. E quando você estava falando, me veio um insight aqui, meu amigo, com relação também até a essa classificação de documentos. Porque a gente trabalha com textos. E a gente, às vezes, por exemplo, embargos de declaração. A gente usa embargos de declaração, recurso integrativo, aclaratórios. Então, eu fico a pensar como é que se faz até essa classificação de documentos numa realidade que a gente tem, que a gente trabalha com textos normativos. Então, e é o que você disse, é a questão mesmo da escalada, porque a maioria, sem sombra de dúvida, hoje o que eu tenho conhecimento dessas aplicações, a maioria trabalha para o tratamento de casos repetitivos. Então, é o caso, por exemplo, do radar, que aconteceu um julgamento histórico agora em novembro de 2018, agora não, mas em 2018, que com um clique, eles julgaram 280 recursos que diziam respeito a uma súmula do STJ que garantia a legitimidade do Ministério Público para requerer medicação, no caso das ações individuais. Então, são muitos processos. E aí o meu receio é, se há um enviesamento, se há um erro num algoritmo desse, que é uma fórmula matemática, não deixa de ser, então, esse é o receio, porque vai vir em escalada. Agora, eu fico a pensar, Marcelo, e se você me permite, meu amigo, eu vejo de uma forma positiva o que aconteceu agora em fevereiro de 2019, que o Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele criou um laboratório e um centro de inteligência artificial, que vai ser, na verdade, um centro de pesquisas. Uhum. Então, se a gente parar para pensar, o CNJ, mais uma vez, Marcelo, está assumindo um papel relevantíssimo nessa coisa da tecnologia.
Porque se a gente voltar um pouquinho lá para trás, em 2004, com a Emenda Constitucional 45, foi criado o CNJ, foi a partir dele que veio um movimento maior de processo eletrônico. Porque até antes de 2004, a gente tinha questões assim, mais setoriais. Era a lei do fax, né, que é lá de 98, salvo engano, a própria lei do inquilinato, que trazia uma disposição lá para atos eletrônicos. Mas foi em dezembro de 2004, com a criação do CNJ, que a coisa do PJE tomou uma dimensão maior e logo em seguida veio com a lei de processo eletrônico. E, aliás, a gente nem pode falar de... Pois é, a gente nem pode falar de inteligência artificial se a gente não tem processo eletrônico. Então, o CNJ, uma vez mais, agora aparece também com esse papel fundamental de criar este laboratório de inteligência artificial. E esse relatório, meu amigo, aqui fiz referência há pouco, que foi encomendado pelo CNJ, em parceria com esses estudantes. Na verdade, esse relatório se propõe exatamente a desenvolver mecanismos de governança. Como é que eu faço o mapeamento desses algoritmos? Porque hoje a gente vive no Brasil uma certa desorganização algorítmica. Cada tribunal... A gente conversava sobre isso, né? Há uma desorganização. Não é, Marcelo? Porque cada tribunal está desenvolvendo as suas aplicações. Então, o Vitor desenvolveu... Aliás, o Supremo desenvolveu o Vitor, que foi a primeira inteligência artificial em Corte Suprema do mundo. Então, o Brasil saiu na frente aí. Então, o Vitor foi desenvolvido pelo Supremo. Sócrates pelo STJ. Sócrates pelo STJ. Tem Elis aí. Elis aqui, no estado de Pernambuco. Radar no Minas Gerais. Semana retrasada eu soube do Sigma, que foi pelo TRF3. Tem o Sinapse no Tribunal de Rondônia. Tem o Leia no Tribunal do Acre. Então, cada tribunal tinha autonomia e foi desenvolvendo essas aplicações de forma orgânica. Alguns tinham a participação de grupos de pesquisa e outros não. Então, o Vitor foi com a Universidade de Brasília, o Tribunal do Acre, aliás, o Tribunal de Alagoas também, com a Universidade Federal de Alagoas. Mas aqui já não teve participação, até onde sei, não teve participação da comunidade científica. Então, cada tribunal foi desenvolvendo as suas aplicações e agora me parece que há um movimento de haver uma certa centralização no âmbito do Conselho Nacional de Justiça nesse laboratório de inteligência artificial, que é um bebê ainda, porque foi criado agora em fevereiro de 2019, então um pouquinho mais de um ano. Então, eu vejo de uma forma assim, muito positiva a criação desse laboratório, e nesse relatório eles recomendam, Marcelo, inclusive, como uma proposta, que cada tribunal tenha um centrozinho, como um mini laboratório de inteligência artificial, até que para que os sistemas possam dialogar e seja possível uma participação da sociedade civil e de todas as pessoas para saber como esses algoritmos e como é que a gente pode fazer um mapeamento disso, inclusive medição de acurácia, né, que é a precisão desses sistemas, testar durante, antes e principalmente no processo de construção desses sistemas é importante que haja uma participação, porque a gente não participa somente votando, né? Se a gente pensar também na perspectiva do processo, é através do contraditório que a gente participa, claro, para legitimar. E aí, Marcelo, a gente fala tanto de processo cooperativo, a gente fala de que processo é uma comunidade de trabalho, e eu fico aqui cá com meus botões a pensar, meu amigo, se existem ferramentas como essas que estão sugerindo um pronunciamento judicial, sugerem para o órgão julgador, não há minha participação nenhuma, eu não participo. Aquele algoritmo sugere e, eventualmente, o julgador vai sim ou não, aceitar aquela sugestão ou não, mas
Cadê a participação? Zero, não há. E o pior de tudo, eu nem sei como são os critérios de mapeamento, governança desses algoritmos. Então, me parece que esse laboratório de inteligência artificial, meu amigo, que veio agora em fevereiro de 2019, eu vejo de uma forma otimista, assim, vejo de uma forma alegre a sua criação, para que permita, pelo menos, que a gente possa ter um pouco mais de transparência em todo esse processo e que o próprio CNJ ele tenha consciência, tenha ciência do que está acontecendo no Brasil. Porque se um advogado for advogar em Pernambuco, na Paraíba, em São Paulo, ele não sabe, porque são Sistemas diversas. diferentes. Pois é. Exatamente. Que, aliás, é São outra coisa, sistemas Marcelo. diferentes. É outra coisa importante. Como a gente sabe que o PJE, ele dialoga com outros sistemas, né? Inclusive, tem aí o princípio da interoperabilidade, que os sistemas, eles dialogam. Existem outros sistemas que não o PJE. Então, em São Paulo, me parece que é o SAGE. O Tribunal do Mato Grosso também usa outro sistema de processamento eletrônico. Esse laboratório do CNJ, ele vai dar um upgrade, vamos dizer assim, e vai permitir que aplicações de inteligência artificial sejam integradas ao PJE. E os tribunais que não usam PJE? Então, tem que ter aí um mecanismo que a gente possa compreender como é que vai ser feito isso. Tem uma professora maravilhosa, que eu também tive um contato com ela, Marcelo, nessas interlocuções online, que é a professora Cristiane Rodrigues, que tem um trabalho chamado Princípio da Interoperabilidade, que é exatamente como se dá essa comunicação entre os sistemas, que hoje ainda não é como se espera que seja. Então, se o CNJ, através desse laboratório de inteligência artificial, está querendo criar uma plataforma geral, inclusive, quem sabe, com a existência de códigos abertos, para que haja um pouco mais de transparência. Como o Synapse, por exemplo. Se eles estão querendo criar uma plataforma para que outros tribunais que usam o PJE possam usar, e aqueles tribunais que não usam o PJE. Então, são questões que a gente precisa realmente pensar, que me parece ainda há uma certa dificuldade de encontrar um termo aí para isso, meu amigo. Perfeito. Mas acho que eu falei demais aqui. Nada. Ele ouvir e aprender nunca é demais. A professora Meire diz que o sistema de Rondônia é o Mandamos. A professora Flávia, nossa querida professora Flávia Rio, diz que você tem toda a razão. Marquinhos, nosso imperador aí de Recife, manda um alô. Marcão, Meus tô queridos aqui. amigos e mestres, Marcelo e Rosalina, sempre bem-vindo. Marquinhos, vamos marcar uma live. Será uma honra recebê-lo aqui. Arruma um espaço aí na sua agenda também, que vai ser muito bom recebê-lo. Marcos e Renata, que são Que os dupla. reis das lives, né? Eu não sei como. Eu acho que o dia deles tem mais de 24 horas. Eu já descobri isso, mas não achei ainda a solução, viu, Marcelo? Não é? Eu acho que o dia deles tem mais de 24 horas. Eu acho que é um algoritmo aí especial que eles têm, porque não sei como é que eles dão elevado ao conta. cubo. Pois Infelizmente, olha, o papo foi ótimo. Infelizmente, eu digo isso, né? Que live é boa, passa muito rápido. A gente está se encaminhando já para o final. E eu queria, primeiro, lhe agradecer pela disponibilidade, né, de ter aceito o convite para participar aqui da quinta temporada, pela gentileza com que você tratou a todos aqui na live, os seus seguidores, os meus, os nossos amigos. Dizer que eu tenho certeza que hoje todos nós aprendemos muito sobre a inteligência artificial, pela sua generosidade, pela sua didática, pela sua precisão, pela sua experiência. E esse é o propósito do projeto, levar informação crítica e atualizada para todo mundo que está em casa, mas de maneira assim, mais leve, descontraída, num bate-papo. E eu tenho certeza que hoje a gente alcançou esse objetivo, então eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento, né? Dizer que a casa é sua, volte sempre, será sempre muito bem-vinda. Informo os seguidores que me provocaram aqui durante a live
E fiquem tranquilos, porque a live permanecerá disponível aqui no IGTV e ela também depois seguirá para o meu canal do YouTube. Então vocês vão poder acompanhar na íntegra as incontáveis lições aqui passadas hoje pela professora Rosalina Freitas. Minha amiga, eu vou lhe conceder a palavra para as considerações finais, lembrando a quem nos acompanha que essa semana ainda tem duas outras grandes presenças. Receberei, né, umas duas amigas que regular e a professora Flávia Rio, que vão tratar, respectivamente, da cultura do consenso e da desjudicialização da execução. São respostas, me parece que constitucionalmente adequadas para a resolução do conflito. E essa semana é exatamente dedicada a essa percepção mais ampla de respostas adequadas para a resolução do conflito, que não passam exclusivamente pela resposta judicial. Então, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou e entregar a palavra à Rosalina para as considerações finais. Marcelo, meu amigo, eu estou enviesada de falar, estou com meus vieses aqui, mas eu que tenho que agradecer pelo convite, pela fidalguia, Marcelo, com que você trata todos, você, de fato, meu amigo, você recebe. Então, eu me sinto muito feliz, sei do seu cuidado, e, assim, me senti muito honrada mesmo de estar aqui, ainda mais na quinta temporada, junto de outras duas grandes professoras, né, que é a Flavinha e a Juliana. Estarei aqui acompanhando. E assim, esse espaço, né, Marcelo, que é importante a gente pensar. E principalmente os seguidores que estão aqui, que estão no começo, no meio do curso, ou estão aí pensando como vão atuar. Eu acho que é absolutamente fundamental se pensar que não só existe o poder judiciário para resolver um conflito, existem outros meios igualmente adequados, em mesmo grau de hierarquia. A inteligência artificial pode funcionar bem para outras plataformas, inclusive fora do Poder Judiciário, e dentro dele a gente precisa dialogar sobre isso, porque é uma realidade que chegou, que está aí, não é algo que vai acontecer, já está em plena aplicação essas ferramentas diversas, sem que a gente saiba bem como a coisa funciona. Então, eu acho que cabe a nós, comunidade acadêmica, jurisdicionados, cabe a nós sim debatermos sobre isso e fazer o nosso papel, né, de cobrar e de querer compreender algo que está ali para a gente e a gente não sabe o que está se passando. Estou vendo aqui que o Beck chegou agora, Beck que é outro querido, então é uma Beck é fã de audiência carteirinha do Projeto Live, uma audiência qualificadíssima. Né? Demais, demais. E um amigo também muito especial, que Sem dúvida. essa pandemia só fez deixar a gente longe, mas em tempo breve a gente vai estar todo mundo aí se abraçando e junto. Então, Marcelo, muito obrigada pela generosidade do convite. E eu fiquei muito feliz de estar aqui nesse teu espaço virtual conversando com você, que é uma referência para mim. Pela fidalguia, Obrigado. mas também pela verticalidade com que você trata tudo, por ser um grande professor, um grande pesquisador. Então, estou muito feliz. Muito obrigado. Volte sempre, será sempre muito bem-vinda. Eu vou encerrando aqui a participação da nossa querida professora Rosalina, mas lembrando, se vocês quiserem saber mais, tem um link para acesso ao blog da professora Rosalina, que já está disponível aqui na bio do meu Instagram. Clicou lá no link que aparece na bio, a primeira opção já é o blog da professora Rosalina. E lá tem muito mais conteúdo para vocês aproveitarem toda essa inteligência aí. Tá bom? Minha amiga, um beijo grande para você, que a gente possa se ver em breve para que eu possa lhe dar um abraço. E eu tenho certeza que em qualquer que seja o ambiente, a gente vai seguir conversando, vamos seguir produzindo. Sim. E dentro do possível, vamos seguir trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Um beijo grande. Se Deus quiser. Beijo, gente. Obrigada pela audiência. Meus amigos, encerramos mais um episódio dessa quinta temporada. Um bate-papo leve, descontraído e super informativo com a professora Rosalina. Tenho certeza que vocês vão aproveitar demais as informações disponibilizadas aqui na live. A gente segue com a programação.
Amanhã eu terei o prazer e o privilégio de conversar com a professora Juliana Goulart. E aí teremos na pauta a cultura do consenso. Tá ligado aqui no Projeto Live, que a gente tem muita coisa boa ainda pela frente. Um abraço, por hoje é só. Fique com Deus. A gente se vê.